Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para mostrar a organização da aula de hoje. Continuando, então, o que nós estamos vendo na aula passada. Na aula passada, a gente fez aplicações, né, das trajetórias fechadas num campo de força central, a lei do inverso quadrado da distância é atrativo. Nós analisamos especificamente as consequências para as trajetórias elípticas, né. Hoje ainda a gente vai tratar, no início da aula ainda, de trajetórias fechadas, mas o objetivo maior da aula é analisar também as trajetórias abertas no campo de força, lei do inverso quadrado da distância atrativo, né, que são as trajetórias parabólicas e hiperbólicas, né, e a gente vai fazer aplicações em astronomia para esse tipo de trajetória aberta. E também fazer, no final da aula, uma análise para outros tipos de campo de força, ou seja, determinar a equação da trajetória para outros tipos de força através da equação de Binet, resolver ela como a gente fez a solução por caso das leis do inverso quadrado da distância. No caso, a gente vai fazer um exemplo de uma lei do cubo da distância, do inverso do cubo da distância atrativa ao final da aula. Aqui, então, para começar, ainda fazendo um exemplo sobre trajetórias fechadas, né? No caso, gravitação. Então, a gente já está especificando o tipo de interação que a gente vai ter, né? Gravitacional com trajetórias fechadas. Aqui a gente vai fazer uma análise num modelo simplificado de como é que a gente obtém a formação de anéis em planetas. Por exemplo, Saturno, né? Que tem anéis bem acentuados. A gente pode fazer um modelo simplificado de como é que se gera esse tipo de estrutura em torno do planeta. Né? Basicamente, ele vem da dissociação, da fragmentação de um satélite natural, né, com algumas condições que a gente vai ver agora a seguir. Claro que aqui uma super simplificação só para a gente entender qualitativamente como é que funciona a geração do anel. Né? Então, dos anéis. Né? Então, o que a gente tem como hipótese principal de simplificadora, né, a gente vai considerar então um satélite natural de um planeta ou de um planetoide, né? E a gente vai simplificar ele com uma forma de disco, só para simplificar a nossa análise, tá? Então, uma forma de disco com o diâmetro dirigido para o centro do planeta, né? Então, originalmente eu tenho um satélite natural inteiro, né, intacto, né? Que está orbitando em torno do planeta, que eu tenho só uma representação bem simples, eu tenho o planeta de massa m grande, a distância entre o planeta e o satélite natural é r grande, certo? O diâmetro do satélite é d. A princípio eu estou assumindo ele de forma de disco, e a massa desse planeta desse satélite é m pequeno, certo? A geração dos anéis vem da fragmentação, né? Quando eu tenho dissociação do satélite em múltiplos fragmentos. Por que ocorre essa fragmentação? Em geral, é efeito de maré. Né? Se o satélite está suficientemente próximo do planeta, ele vai sofrer importantes forças de maré e vai se esfarelar e a geração de múltiplos fragmentos. Né? Isso é chamado limite de Roche. Né? Limite de Roche é a distância de mais próxima de aproximação, onde a força de maré dissocia o satélite. Né? Aqui a gente vai desprezar, depois que se dissociou em múltiplos fragmentos, a gente vai desprezar a atração mútua entre os fragmentos, vai assumir eles como pontuais, e a única interação desses fragmentos é com o planeta, e não entre eles. Né? Como é que a gente vai obter, então, a questão dos períodos, né? Como é que a gente tem a formação dos fragmentos e qual é que é o período desses fragmentos? Então, o que eu vou fazer agora em diante é determinar qual é que é o período dos fragmentos e depois fazer uma simulação, ou permitir fazer uma simulação de como é que esses fragmentos vão orbitar em torno do planeta. Basicamente, a gente vai utilizar conservação de energia e momento angular para a gente obter essa informação do período de cada fragmento. Né? Claro, se eles forem proporcionais, né, a gente vai ter então a formação dos anéis, que é um conjunto de fragmentos orbitando, né, com órbita fechada, o planeta. Então, imediatamente antes da fragmentação, então, antes de esfarelar, né, o satélite, a gente pode obter a velocidade e a velocidade angular, né, a v e a ômega, né, velocidade e velocidade angular do satélite, né, antes da fragmentação.
antes da fragmentação. Então, como é que a gente vai obter essas duas informações, velocidade e velocidade angular, do centro do satélite, né? Eu vou assumir primeiro que ele é uma órbita circular, só para simplificar, então uma órbita fechada, circular. Eu estou usando a simplificação circular porque a gente consegue obter diretamente a velocidade do satélite, né? Através do uso assim, identificar que a força que está agindo sobre o satélite, que é a força centrípeta, né? É basicamente a força gravitacional, né? Produto das massas, constante de gravitação universal de Newton e a distância ao quadrado, né? Inverso da distância ao quadrado entre o planeta e o satélite. Isso está associado com massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é escrita em termos do quadrado da velocidade, né, do satélite, dividido pela quadrado da velocidade dividido pela distância radial, né, a distância entre o planeta e o satélite. Com isso, a gente consegue, isolando a velocidade, escrever essa velocidade, né, do satélite enquanto ele não se fragmentou. O centro do satélite, então, vai ter esta velocidade que depende, então, da massa do planeta e do raio, da distância do planeta até o satélite, que é o raio de órbita, né, que estou assumindo circular. Como eu estou assumindo circular, a velocidade angular é trivial, né, a velocidade angular e a linear estão conectadas, né, a velocidade instantânea sobre a trajetória circular, tem essa forma, né, por causa do movimento circular uniforme, né, e aí a gente consegue obter, então, a velocidade angular, ômega, em termos também da massa do satélite, da massa do planeta e do raio da órbita circular do satélite. Se eu estou analisando cada fragmento depois que o satélite vai ter, que os fragmentos do satélite vão ter depois que ele se fragmenta, né? Por exemplo, se eu mapear um dos fragmentos, que é o fragmento zero, por exemplo, certo? Então vai ter vários fragmentos e eu estou analisando um deles, tá? A velocidade V0 de um dos fragmentos do disco, né? Que está a uma distância R0 do centro do planeta, é tranquilo. Como a gente sabe a velocidade angular, né? A cada fragmento, enquanto eles não estão livres, né? Vai ter a mesma velocidade angular do satélite na sua órbita circular, né? Então, a velocidade V0 de um fragmento, que está a uma distância R0 do centro do planeta, é dado por essa expressão, lembrando que a velocidade linear está relacionada com a angular no movimento circular uniforme. O momento do satélite, depois que o satélite se rompe em múltiplos fragmentos, a gente pode calcular qual é que é a energia e o momento angular associado a cada um dos fragmentos. Por exemplo, o fragmento que tem velocidade V0 e está a uma distância R0 original do centro do planeta. A energia mecânica deste fragmento é a energia cinética, né? 1 meio m0 V0 ao quadrado, mais, claro, a energia potencial que esse satélite, que esse fragmento sente, né? Basicamente energia potencial gravitacional, que é dada então em termo dos produtos das massas, né? Do satélite e do planeta, que é m0, e a distância entre o satélite e o planeta. Lembrando que no caso agora há pouco, agora ali em cima, né, nós determinamos a velocidade V0 em termos da velocidade angular original e a distância R0. Então a gente pode escrever o V0 quadrado em termos do ômega 2 e do R2. Nós já colocamos isso explicitamente aqui, né? E aí a gente consegue obter a expressão da energia mecânica do fragmento R, o fragmento zero, um deles, né, através da sua energia mecânica, né, soma da energia cinética mais potencial para aquele fragmento. A mesma coisa o momento angular de órbita deste fragmento, né, que está a uma distância R0 originalmente, né, imediatamente após a fragmentação do planeta. Né, isso é proporcional a massa. Lembrando que no caso aqui o momento angular vai ser uma quantidade conservada, né, como a órbita é circular, na órbita circular, o vetor posição é perpendicular ao vetor momento linear. Isso simplifica o cálculo do módulo do vetor momento angular. Né? Basicamente, é o produto do vetor posição, que é o R0, multiplicado pelo módulo do momento linear, que é a massa vezes a velocidade, então m0, v0. Eu posso escrever v0, r0 em termos do raio, né? Isso vai dar ômega R0 quadrado, certo? E aí a gente pode, lembrando que o R0, o ômega nós obtivemos em termos da massa do planeta e do raio de órbita original do satélite, também podemos escrever então o L em termos da massa do fragmento e da sua distância original no instante da fragmentação até o planeta.
tanto a energia mecânica quanto o L estão escritos em termos dessas quantidades, M0 e R0, que é relativo a um determinado fragmento, né, do satélite, imediatamente depois da fragmentação. Eu vou assumir, então, que os fragmentos vão se manter numa órbita fechada, obviamente, como eu quero descrever anéis em torno do planeta. Para eu ter anéis em torno dos planetas, esses fragmentos têm que estar com órbitas fechadas, ou circulares ou elípticas, que é o caso geral, né, de órbitas fechadas sujeitas à gravitação. Né. Então, claro, eu vou assumir que os fragmentos vão ter uma órbita fechada em torno do planeta. A gente já mostrou qual é que é a condição, né, para a gente ter órbitas fechadas em gravitação. A energia mecânica tem que ser menor que zero. Isso implica, então, automaticamente que a excentricidade da órbita tem que ser menor que 1, o epsilon, né, a excentricidade da órbita tem que ser menor que 1. A condição que a energia mecânica tem que ser menor que zero para a gente ter órbita fechada vai impor um tamanho máximo para o satélite. Tá? A imposição que a energia mecânica é menor que zero para cada um dos fragmentos, né, vai implicar, como a gente já calculou, a energia mecânica em termos da massa do fragmento, de um dos fragmentos, e da sua distância original até o planeta, imediatamente após a fragmentação, a condição que a órbita dele vai ser fechada, ou seja, EMEC menor que zero, implica esta desigualdade, né? É só olhar a expressão da energia mecânica menor que zero, né? Isso vai implicar que eu tenho uma desigualdade, certo? E tem um cancelamento de várias quantidades, eu consigo escrever que essa desigualdade envolve apenas a distância original, imediatamente após a fragmentação do fragmento, a distância dele até a Terra, ou o planeta que ele está orbitando, que é o R0 na potência ao cubo, menor que 2 vezes a distância do planeta até o satélite natural sem a fragmentação, né, quando ele estava intacto, na potência R cubo também. Então a gente tem esta relação entre a distância do fragmento e o raio original do satélite natural. Para a órbita ser fechada, a distância R0 tem que obedecer, né, esta condição, lembrando que R0 é a distância do fragmento até o planeta em que ele está orbitando, né, desde que a órbita seja fechada, tem que obedecer esta condição. Com isso, a gente consegue obter o diâmetro máximo do satélite disco, né? Então, eu fiz o satélite disco para simplificar a geometria. Bom, o diâmetro máximo vai ser 2 vezes o raio máximo do satélite. O raio máximo do satélite vai ser obtido a partir dessa condição aqui, né? Ou seja, se eu tenho um fragmento que está na ponta mais afastada do planeta, né, no meu satélite, lembrando que o satélite é constituído de um conjunto de fragmentos que depois vão se tornar livres, né, independentes, eu posso escrever o R0 em termos do raio do satélite natural antes da fragmentação, né, lembrando que o raio máximo, basicamente, a gente consegue ver do desenho aqui, né, o raio máximo vai ser a distância do cara que está mais distante, ou seja, o fragmento que está mais distante, lá na ponta, né, do satélite, menos a distância de órbita circular anterior, né, quando o satélite não se fragmentou. Certo? Então, eu consigo calcular, através da condição que os fragmentos vão ser órbitas fechadas, eu consigo obter, então, o raio máximo do satélite, multiplico por 2, eu obtenho, então, o diâmetro máximo do satélite. Né? Então, o diâmetro máximo do satélite vai ser 2 vezes algo que depende do raio original de órbita, né, do satélite antes da fragmentação. Isso basicamente é um fator numérico multiplicado pelo raio original dele antes da fragmentação. O fator numérico que a gente obtém aqui é da ordem 1/6, 2 vezes 0,26, que é quase 0,5, né? Ou seja, da ordem de R dividido por 2. Então, o diâmetro máximo do satélite tem que ter, no máximo, correspondente à metade da distância original da órbita circular do satélite. Né? Tem que ser a metade disso, no máximo. Então, é basicamente R sobre 2. Como a energia mecânica e o momento angular do fragmento, né, dos fragmentos, na verdade, né, são conservados, né, no caso onde a energia mecânica é menor que zero, a gente vai ter trajetórias com fragmentos que têm órbita elíptica, no caso particular pode ser circular, no caso mais particular, mas no caso geral, a órbita fechada mais geral é a elíptica, né? E a EMEC e o L deles vão ser conservados. Né? Lembrando que a gente está analisando aqui o caso de gravitação, né?
onde a lei de força tem esta cara, né? Onde a lei de força é atrativa menos a constante C, no caso, a gravitação, é a constante gravitacional newtoniana. Produto da massa do planeta e multiplicado pela massa do satélite, né, como a gente mostrou, né, e a inverso do quadrado da distância entre os dois. Na gravitação, a gente consegue calcular explicitamente quem é o parâmetro alfa, né? O parâmetro alfa que é proporcional ao quadrado do momento angular, então a gente pode calcular na gravitação explicitamente quanto é que é o parâmetro alfa, escrevendo explicitamente aqui embaixo a constante C, no caso da gravitação, como eu falei, né? É a normalização da lei de força, né? G, massa do planeta, massa do fragmento, se eu estou calculando, colocando o momento angular do fragmento, né? Lembrando que o momento angular é a quantidade conservada para o fragmento que nós acabamos de calcular, né? A expressão dele, escrita em termos da massa do fragmento e da sua distância original, né? Inicial, logo após a fragmentação, até o planeta, né? Então, a gente pode escrever explicitamente o L quadrado em termos da massa do fragmento e da sua distância original até o planeta, que é o R0. Né? Com isso, a gente consegue escrever explicitamente quanto é que vale o parâmetro alfa no caso do fragmento nesse satélite, né, que se fragmentou e vai começar com órbita elíptica ou fechada em torno do planeta original. Lembrando que 2 vezes alfa é o parâmetro chamado latus rectum, né, da órbita fechada. A gente também pode calcular a excentricidade, explicitamente a excentricidade é proporcional ao raiz quadrada da energia mecânica, tá aqui a definição da excentricidade que a gente determinou há 2 aulas atrás, né? Então, se a gente souber quanto é, que é o valor da energia mecânica e o parâmetro alfa e a normalização do campo de força, a gente consegue obter a excentricidade para essas órbitas dos fragmentos. Então, basicamente, substituir aqui a constante que aparece nesse segundo termo. A razão é MEC pela constante C, a gente consegue obter explicitamente, né? A constante C, no caso da gravitação, para satélite, para fragmento de massa M0 e planeta em que ele orbita, massa M maiúsculo, é esta a razão. Colocamos a expressão da energia mecânica, né, conservada, como a gente já obteve aqui na expressão anterior, aqui a expressão da energia mecânica, em termos da massa M0 e as outras quantidades, né. E a gente pode fazer essa razão, né. Então, cálculo da razão, energia mecânica por C, tá aqui escrito em termos, a dependência na massa do fragmento desaparece, eu fico só com a dependência em R0 e a órbita, o raio de órbita circular original do satélite antes de fragmentar. Vamos calcular explicitamente o segundo termo, né, 2 vezes a energia mecânica multiplicada por alfa. Alfa a gente já determinou em termos do raio, né, R0 na quarta dividido por R ao cubo, né. Calculamos explicitamente quanto é que é essa quantidade então depende apenas da distância do fragmento até o planeta e o raio original do satélite natural, certo? E calculamos o que está dentro da raiz quadrada, nós conseguimos ver que o que está dentro da raiz quadrada é um quadrado perfeito, pode ser expandido um quadrado perfeito, né? Basicamente o quadrado perfeito é este aqui, né? É R0 ao cubo dividido por R maiúsculo ao cubo, menos 1 ao quadrado. Tiramos a raiz quadrada disso, nós vamos ter a excentricidade, né? A excentricidade da órbita, basicamente é escrito em termos de R0 e de R maiúsculo. Basicamente, as informações do satélite apenas e a informação da massa já desapareceu. Para determinar o período, né, deste fragmento do satélite, né, cada um deles, né, a gente vai usar a terceira lei de Kepler, que relaciona então o quadrado do período de órbita com o cubo do semi-eixo maior da elipse. Então, eu estou assumindo aqui que a órbita é elíptica para os fragmentos. Como agora eu já determinei quanto é que é o parâmetro alfa para esse fragmento e quanto é que é a excentricidade para esse fragmento, eu já posso calcular quanto é que é o semi-eixo maior, né? Lembrando que o semi-eixo maior, a gente já derivou em aula, né? O semi-eixo maior da elipse A é escrito em termos do parâmetro alfa e o epsilon, a excentricidade, desta forma, né? É alfa menos 1, alfa sobre 1 menos epsilon quadrado, certo? Bom, aqui a gente está usando a terceira lei de Kepler, no caso, a relação entre o quadrado do período com o cubo do semi-eixo maior da elipse, no caso do fragmento que tem distância R0 original, né? Então, T0 quadrado, T0 então é o período, né, de órbita elíptica desse fragmento,
a constante de proporcionalidade na lei é essa, é 4π² sobre gm, né? M é a massa do planeta, que é a fonte do campo gravitacional, A ao cubo, né? A ao cubo, então a gente consegue isolar quanto é que é T0, o período é proporcional, então, ao semi-eixo maior da elipse, da órbita elíptica, na potência 3 meios, né? E a gente pode calcular explicitamente o semi-eixo maior da elipse em termos do parâmetro alfa e da excentricidade, como a gente obteve aqui em cima, obviamente, né? A gente determinou o alfa e a excentricidade, né, do fragmento em termos do R0 e do R maiúsculo. Essas quantidades só dependem disso. Né? Fazendo a substituição, né, a gente pode escrever, fazendo as contas aqui do MMC, etc., a gente consegue obter, então, o semi-eixo maior da elipse A em termos da quantidade R0, que é a distância imediatamente após a fragmentação do fragmento do satélite até o planeta, em que ele orbita, né, e o raio original de órbita circular do satélite natural antes da fragmentação. Né? Aqui eu estou só colocando a expressão final do semi-eixo maior. Se a gente substituir, então, o semi-eixo maior, né, lá na expressão do período, a gente consegue calcular qual é que é o período do satélite, do fragmento, né, deste fragmento que orbita, então, em torno do planeta. Lembrando que eu tenho vários fragmentos, né, cada um deles vai ter um período que é regido por esta equação aqui, né. O que essa equação me diz? Que cada período, né, por exemplo, para o fragmento que tem distância R0 original, né, que tem massa M0, o período T0 dele é proporcional, né, à sua distância original depois da fragmentação, imediatamente depois da fragmentação, e a massa do planeta em que ele orbita e o raio de órbita circular original do satélite natural que foi fragmentado a posteriori. Então, para cada fragmento que tem uma distância R0 diferente, né, depois da fragmentação, a gente vai ter diferentes períodos. A gente pode tentar escrever esses períodos individuais dos fragmentos em termos do período original do satélite, né? Então, o período original do satélite pode ser também determinado através da terceira lei de Kepler aplicado para essa órbita, né, agora do satélite antes de fragmentar, né? O quadrado do período proporcional, então, sempre ao cubo do semi-eixo maior da elipse, mas como o satélite estava com uma órbita circular originalmente, né? Antes de fragmentar, a gente tem, claro, essa dependência de novo, né? O quadrado do período original do satélite é proporcional ao raio de órbita circular dele na potência cúbica. Com isso, a gente consegue escrever o período dele original em termos do seu raio de órbita circular na potência 3 meios, né? E, claro, a massa-fonte é a massa do planeta, a massa M maiúscula, certo? Com essa expressão do período original do satélite antes de fragmentar, a gente pode reescrever os períodos dos fragmentos T0, né? Lembrando que R na 3 meios aparece explicitamente aqui na equação dos períodos individuais dos fragmentos. Então, substituindo essa informação do período original, a gente consegue ver, então, isso daqui aqui, né? A gente consegue ver explicitamente que o período de cada fragmento do satélite depois que foi fragmentado, eles são proporcionais ao período original do satélite mãe, né, que originou eles antes da fragmentação, né? E para cada raio original, né, para cada distância original após a fragmentação, imediatamente após a fragmentação, a gente vai ter um período diferente, proporcional sempre ao período original. Então, cada fragmento vai ter o seu período distinto, né, mas, claro, proporcional sempre ao período original do satélite que deu origem a esses fragmentos. Né? Aqui eu vou deixar o link para vocês simularem, né? Basicamente é uma simulação um satélite original, né, que tem uma massa M original, depois você tem a fragmentação. Nessa simulação aqui você pode calcular, pode colocar como parâmetros da simulação quantos fragmentos o satélite original vai ter. Então você pode aumentar o número de fragmentos e simular o que acontece após a fragmentação. Então você tinha um satélite na forma de disco, orbitando o planeta, você vai fragmentar ele, você vai dizer quantos fragmentos vai ter depois da dissociação, depois que ele esfarela, e você vai ver o que acontece, a simulação, o que acontece quando a fragmentação ocorre. Vocês vão ver a formação ou não de anéis em torno do planeta. Leva um tempo para formar os anéis, vocês vão
ver a simulação mostrando que depois de um certo tempo as órbitas são fechadas e eles vão começar a formar anéis em torno do planeta. Então, claro, aqui é um modelo simplificado de formações de anéis, mas a ideia geral é esta, né? Basicamente, a formação dos anéis do planeta pode ser obtida através da conservação do momento angular e da energia, né? E, claro, utilizando a relação entre o período, o quadrado do período, e o cubo dos raios de órbita, ou semi-eixos maior das elipses de órbita, dos fragmentos. Então, a gente consegue obter uma estimativa boa, né? Relativamente bem, qualitativamente e quantitativamente, de como é que acontece a formação, né, de maneira simplificada dos anéis. Né? Então é um modelo simplificado, mas corresponde um pouco à realidade. Né? Bom, esse é só um último exemplo de órbita fechada, como a gente estava analisando com gravitação. Agora eu queria analisar as órbitas abertas, né? Na aula passada a gente focou muito em órbita circular e órbita elíptica, principalmente a órbita elíptica, né? A gente usou 2 aulas para analisar as órbitas elípticas, que são as órbitas fechadas possíveis, né? Elipse e círculo, no caso da gravitação, ou lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? Nesse mesmo tipo de lei de campo de força, né, atrativo, lei do inverso quadrado da distância, temos 2 órbitas abertas possíveis, só 2, né? A parabólica e a hiperbólica. Eu vou analisar cada uma delas, né? A geometria do problema, né? E fazer algumas aplicações de órbitas abertas nesse tipo de lei de campo de força. Né? Então, a gente já mostrou, né, que no caso da órbita parabólica, que é uma das órbitas abertas possíveis, né, qual é que são os valores das excentricidades, né, e qual é que é o valor da energia mecânica correspondente. Né? Para a órbita parabólica, né, isso corresponde a uma seção cônica cuja excentricidade é 1, né? Certo? Se a excentricidade é 1, significa, a gente consegue ver aqui explicitamente a relação entre a excentricidade e a energia mecânica, né? Para a excentricidade ser 1, a energia mecânica tem que ser 0, né? Então, a órbita parabólica é caracterizada por excentricidade 1 e energia mecânica 0, né? Aqui nós já determinamos algumas aulas para que a equação da trajetória em coordenadas planopolares, no caso de leis de inverso quadrado da distância atrativos, né? É essa expressão que é a solução da equação de Binet, né, em termos da distância radial como função do ângulo, né? No caso de epsilon igual a 1, que é a órbita parabólica, né, essa equação aqui simplifica um pouquinho, a gente vai colocar epsilon igual a 0, então a gente consegue escrever explicitamente a órbita, né, a equação da órbita, né, em coordenadas planopolares, desta forma. Certo? O que eu vou fazer agora é escrever essa equação da trajetória da parabólica que está em coordenada planopolar e em coordenadas cartesianas para a gente fazer a geometria, né, analisar a geometria dessa órbita parabólica, né? Analisar a geometria do problema, né, a geometria analítica, tá? Então aqui eu vou isolar R, né? Claro, já está aparecendo um R cosseno θ explicitamente, né? Eleva ao quadrado, né? Eleva ao quadrado. Lembrando que aqui isso aqui ainda é equivalente à equação da trajetória em coordenadas planopolares, né? E agora a gente pode já fazer a transição da equação em planopolares para a equação em coordenadas cartesianas, né? Em coordenadas cartesianas, o R2, né, é a soma dos quadrados das coordenadas x e y, é x2 mais y2. Lembrando que em coordenadas planopolares, R cosseno θ é a variável x, né? Então aqui eu tenho alfa menos x ao quadrado. A gente pode abrir esse quadrado. Quando a gente faz isso, quando a gente abre o quadrado, a gente tem o cancelamento dos termos em x quadrado aqui nesta equação. E aí, obviamente, a gente consegue obter qual é que é a equação da parábola correspondente, né, para a excentricidade 1 no sistema de coordenadas cartesianas. É esta parábola aqui, né, y quadrado igual a alfa 2 menos 2alfa x. Todo o controle da órbita parabólica é controlada pelo parâmetro alfa, né? Lembrando que 2 vezes alfa é o latus rectum, que a gente já vai entender o que ele é agora há pouco, já em seguida. Mas essa aqui é a equação da órbita parabólica com epsilon igual a 1. Só o parâmetro alfa vai determinar toda a geometria. Aí eu vou desenhar toda a geometria a partir dessa equação em coordenada cartesiana, que é mais trivial para nós, né? Primeira coisa que eu vejo dessa equação aqui é que em y igual a 0, então se eu estou na origem, em y igual a 0, né? Qual é que é o x correspondente para y igual a 0? Então é só calcular, colocar y igual a 0, eu vou obter que y igual a 0 ocorre com apenas um x, que é a metade do parâmetro alfa, certo?
Vou mostrar só o desenho já aqui. Estou fazendo o desenho aqui está o desenho da geometria da órbita parabólica, né? Lembrando que a nossa condição inicial é que em θ igual a zero, ou t igual a zero, né? A gente está na distância de maior aproximação, ou seja, o Rmin, né? Ou o R1. No caso aqui da órbita aberta, só temos um ponto de retorno radial, que é o Rmin, né? Ou o R1, né? Certo? Aqui eu estou fazendo o desenho, mas o que eu estou mostrando para vocês, que é em y igual a zero, lembrando que a fonte do campo gravitacional está na origem do sistema de coordenadas, e aí em θ igual a zero, a gente está na distância de maior aproximação do campo de força, né? Lembrando que, então, que eu mostrei agora há pouco da equação em coordenada polar, que em y igual a zero, né, em y igual a zero, o x corresponde a alfa sobre 2. Então, a gente já determinou quanto é que é a distância de maior aproximação do centro de força para a órbita parabólica. É alfa sobre 2. Então, o Rmin já está escrito quanto é que é, né? É alfa sobre 2. É o valor de x quando y igual a zero. Então, x aqui é basicamente a distância de maior aproximação. A coordenada da distância de maior aproximação é alfa sobre 2, 0, né? Certo? Que é o R1, né? Que é a única ápice que a gente tem no caso da órbita parabólica, né? A gente também vê diretamente da equação da trajetória em coordenada plano polar, né? Está aqui a equação da trajetória parabólica em coordenada plano polar. A gente vê que quando o θ é mais ou menos π, né? A gente tem uma divergência no denominador. Ele tem um zero no denominador na equação da trajetória em coordenadas plano polar, né? Quando o θ é mais ou menos π, a distância radial vai para mais infinito, né? Isso significa que para esses ângulos, né? Para estes ângulos, né? Mais ou menos π, a partícula está muito longe da origem, tá? Ela está já no infinito, certo? Basicamente, o que eu estou mostrando é que quando o ângulo polar, né? Lembrando que o ângulo polar é medido a partir do eixo dos x, né? Θ, né? E θ0 é zero, no nosso caso, na nossa condição inicial, né? Quando a gente resolveu a equação do movimento, né? Mas eu estou mostrando aqui porque para θ tendendo a π, que é basicamente aqui antiparalelo ao eixo x positivo, né? A trajetória da partícula já vai estar lá no infinito. Já dá para ver aqui, claro, que eu vou ter uma assíntota, né? Quando o ângulo polar θ já é quase π. Tanto por cima, mais π, quanto por baixo, menos π. Né? Então a gente já sabe qual é que é a assíntota angular, né? θ mais ou menos π a gente vai ter no infinito. A outra informação que a gente consegue obter é que em x igual a zero, qual é que é o valor do y correspondente, né? O y correspondente para x igual a zero é alfa. Então, se eu olhar aqui no meu gráfico, né? Em x igual a zero, y vale alfa. Então, o parâmetro alfa basicamente é a distância, né, no eixo y, onde a parábola, né? A parábola, na verdade, é mais ou menos y, né? Que aqui a gente tem y2, né? Mais ou menos alfa, perdão. Mais ou menos alfa. São os dois pontos, né? Onde a parábola, né? O gráfico da parábola, a representação da parábola corta o eixo dos y, né? Em x igual a zero. Em dois pontos, né? Alfa, mais alfa é menos alfa. Então, eu já sei identificar aqui na geometria do problema, na órbita parabólica, qual é que é, onde está localizado o parâmetro alfa. Né? É essa distância aqui. É o corte da parábola no eixo dos y, basicamente. Lembrando que a reta geratriz, né, está a uma distância 2α, como a gente mostrou na aula passada, retrasada, né, do foco da parábola. Então, o foco da parábola está aqui, né? A distância entre o foco e a reta geratriz. A reta geratriz é uma denominação que a gente obtém lá em geometria analítica, como é que a gente constrói parábolas, né, em geometria analítica. O ponto de partida é a determinação. Tudo começa com a origem do sistema de coordenadas e uma reta geratriz, né? A distância entre o foco da parábola e a geratriz é a distância 2α, que é o latus rectum, né? Latus rectum em latim é reta lateral. Tá? Reta lateral justamente é a reta geratriz. Né? A reta geratriz, então, está a uma distância de 2α, lembrando que a gente consegue determinar que alfa é a distância entre a origem e a reta geratriz. Como eu tenho simetria em torno da origem, né, a distância entre o foco e a reta geratriz é 2 vezes
o alfa, né? 2 vezes alfa é o latus rectum, reta lateral, na geração da órbita ou da geração da figura geométrica parábola, né? Claro que no caso aqui a parábola ela é o eixo de simetria, o eixo do x e não o eixo do y, né? Como a gente tá acostumado, né? Tá assim o eixo de simetria, o eixo do x, da maneira que a gente obteve, impôs a nossa condição inicial, né? Nossa condição inicial, que é a distância de maior aproximação, corresponde quando θ é igual a zero, né? Então, por isso que o vértice da parábola está aqui sobre o eixo do x, devido à nossa condição inicial, né? Que a gente utilizou para resolver a equação de Binet. E a gente determinou só com a equação da trajetória em coordenadas cartesianas, que é mais simples, né? A gente consegue obter toda a geometria, né? Identificamos quem é o parâmetro alfa, determinamos qual é a distância da ápice, né? A distância de maior aproximação é a metade de alfa, e determinamos também qual é que é a geometria aqui do problema, da distância entre o foco e a reta geratriz, que é o lactus rectum, né? A distância da reta lateral a partir do foco. Toda a geometria pode ser obtida a partir da equação da trajetória em coordenadas cartesianas, obviamente. Agora vamos analisar outra trajetória aberta num campo de forças, lei do inverso quadrado da distância atrativo, que é a hipérbole. Né? A hipérbole corresponde às excentricidades maiores que 1, que no caso da definição da excentricidade corresponde a valores de energia mecânica maior que zero. Né? Então a parábola, a energia mecânica é zero, a hipérbole, a energia mecânica é maior que zero, e a excentricidade automaticamente, por definição da excentricidade, é maior que 1. Né? Então aqui de novo voltamos para a equação da trajetória em coordenadas planopolares, no caso geral, né? Lembrando que o parâmetro epsilon, agora para a hipérbole, é maior que 1. A gente vê de novo que vai existir ângulos polares tetas, onde eu vou ter divergência, onde a distância radial é infinita. No caso da parábola, isso ocorre quando o ângulo polar é mais ou menos π. Aqui, no caso da hipérbole, isso vai acontecer a divergência para um ângulo menor que π. Tá? Então, vai ocorrer divergência quando o denominador é zero, né? Ou seja, vai corresponder a ângulos onde 1 mais epsilon cosseno de θmax é igual a zero. Então, θmax vão corresponder os ângulos polares onde eu tenho divergência, né? O R vai tender a infinito. Ou seja, onde a partícula está muito longe do campo de força atrativo, lei do inverso quadrado de distância, depois que ela já passou pelo ponto de maior aproximação, né? Que é o apocentro, que a gente chama, no caso geral, de órbitas fechadas, né? Abertas e fechadas, com lei do inverso quadrado de distância atrativa, né? Isso vai corresponder, então, aqui, calculando explicitamente para quando ocorre esse ângulo, né? Então, vai ocorrer quando o epsilon cosseno de θ máximo é igual a menos 1, né? Ou seja, cosseno de θ máximo é menos 1 sobre epsilon, isso, aplicando o arco e cosseno de ambos os lados, isso vai acontecer para estes ângulos, né? Os ângulos onde a distância vai para o infinito, muito longe da fonte do campo de força. No caso da hipérbole, né? Das trajetórias hiperbólicas, né? Isso vai acontecer para ângulos que são calculados a partir do arco e cosseno, né? Cosseno inverso de menos 1 sobre epsilon. Então, dependendo do epsilon, que é maior que 1, eu vou ter diferentes ângulos onde a partícula já vai estar muito longe do campo de força na sua trajetória hiperbólica, né? Então, a órbita está limitada angularmente entre menos θmax e mais θmax, né? Então, tem ângulos menores que π, onde a trajetória da partícula está acontecendo, né? Então, vai acontecer a distância de maior aproximação, em θ igual a zero, e depois, quando ele já está tendendo a θmax, a partícula já está muito longe, né? Então, do ponto de vista de ângulo, né? Ângulo polar θ, a trajetória da partícula tá vinculada a existir nesse regime aqui de ângulo polar, né? Entre menos θmax e mais θmax. Claro que para cada epsilon, né? Para cada excentricidade maior que 1, eu vou ter ângulos diferentes θmax, né? Agora eu vou também, como eu fiz no caso da parábola, obter a geometria, né? A geometria da trajetória, ou seja, fazer o gráfico da hipérbole correspondente, toda a geometria. Ao invés de usar a equação em plano polar, de novo, eu vou usar a trajetória em coordenadas
coordenadas cartesianas, né? Então, vamos começar com a equação da trajetória geral em plano polar. Aqui eu agora, diferente do caso anterior, aqui eu vou isolar, fatorar a excentricidade. Quando eu fatoro a excentricidade, eu vou multiplicar a excentricidade por uma constante que é alfa sobre epsilon, né? Que eu vou chamar de d, momentaneamente, né? E claro, o r cosseno θ que vai aparecer explicitamente, que é o x em coordenadas cartesianas. Elevamos ao quadrado e aqui eu tenho já a equação, aqui ainda em plano polar, e aqui eu já posso escrever ela em coordenadas cartesianas, né? O r quadrado e algo que é proporcional a x, né? Abrimos o quadrado, então aqui o R2 eu consigo escrever em termos das coordenadas cartesianas x e y. No lado direito eu já tenho x explícito e um quadrado. Podemos abrir o quadrado, né? Do lado direito. Agrupamos o lado esquerdo tudo que depende da coordenada x e y. No lado direito apenas os termos constantes, né? Dividimos ambos os lados agora por 1 menos epsilon quadrado para retirar esse fator 1 menos epsilon quadrado que está multiplicando o x2. Esse é o primeiro momento. Continuamos com essa equação. Do lado direito ainda nós temos os termos constantes. Eu identifico que os primeiros termos, dois termos em x aqui nesta equação, pode ser escrito em termos de um quadrado perfeito, certo? Então aqui eu tenho o quadrado primeiro, que é o x, mais duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado. E teria no quadrado perfeito mais o quadrado do segundo, né, o quadrado dessa quantidade aqui. Então a gente consegue escrever esses dois primeiros termos em termos de um quadrado perfeito, né? Claro que aqui eu já estou fazendo a anotação, mas o quadrado perfeito é isso aqui, né? X menos, na verdade, x mais, né, x mais d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado, ao quadrado. O termo faltante aqui é d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado ao quadrado, né? Subtraímos do quadrado perfeito. Se eu fizer essa conta, eu vou obter exatamente esses dois primeiros termos aqui, tá? Aqui eu já estou usando a notação para obter o centro dessa hipérbole, né, que é o x0, certo? Então é só uma questão de reescrita, notação. Eu vou escrever isso como x menos x0, eu não consigo identificar que o x0 é menos d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado. Como apareceu aqui na expansão em quadrado perfeito, né? A equação da trajetória em cartesianas, né? Apareceu um novo termo constante, eu vou passar esse novo termo constante junto com o original do lado direito, tá? Então, deixo no lado esquerdo só o que depende de x e y. No lado direito a gente tem agora dois termos constantes, né? Faço como positivo. Faço o MMC, porque os denominadores são distintos, né? Faço o MMC, a conta, né? E obtenho o novo termo constante no lado direito. Então, após a álgebra, né, o lado direito agora tem um termo constante que é epsilon 2, d2, 1 menos epsilon quadrado ao quadrado, né? Bom, dividimos ambos os lados agora por exatamente esta constante aqui, né, epsilon 2, d2, 1 menos epsilon quadrado, porque no lado direito agora a gente vai ter 1 quando a gente faz essa divisão, né? Então, dividimos essa equação por o fator constante no lado direito, tá? E aí a gente obtém uma equação que agora a gente consegue identificar com a equação da hipérbole em geometria analítica, né? Esta equação que a gente obteve aqui, que é algo proporcional a x2 mais y2 igual a 1, é a equação da hipérbole. Só antes, eu vou só reescrever um pouquinho esta equação, lembrando que no caso aqui da órbita hiperbólica, né, o epsilon é maior que 1, né? Se o epsilon é maior que 1, a quantidade 1 menos epsilon quadrado é negativa, né? É negativa, certo? Claro, obviamente, epsilon quadrado é positivo definido, mas maior que 1. 1 menos epsilon quadrado é negativo. Se isso é verdade, a gente pode trocar sinal aqui no segundo termo, né? A gente inverte a ordem aqui nesse fator que está aqui embaixo, né? A gente vai escrever, então, colocamos um sinal menos. Na verdade, fatoramos um sinal menos aqui embaixo, né? Eu posso escrever 1 menos epsilon quadrado como menos epsilon 2 menos 1, né? E aí aparece um sinal menos aqui na equação. Aqui nós temos a equação da trajetória para epsilon maior que 1 em coordenadas cartesianas agora, tá? Esta equação aqui em geometria analítica é a equação da hipérbole. Em geometria analítica, uma hipérbole tem esta equação aqui, tá? É x menos x0 ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado
e o x está dividido por A2 e B e y quadrado está dividido por B2. A e B não são os semi-eixos da elipse, no caso da equação da elipse, mas correspondem a outras figuras geométricas, né? Outras identificações geométricas de que correspondem esse A e esse B. Mas essa equação que a gente obteve é a equação da hipérbole em coordenadas cartesianas, né? Certo? Quem é o A e o B, a gente já consegue determinar, né? Comparando a equação que a gente obteve em coordenadas cartesianas e a equação da hipérbole em coordenadas cartesianas de forma geral, os parâmetros A e B são já determinados, né? O A, então, é a raiz quadrada do termo que está embaixo do termo x menos x0 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada dessa quantidade aqui, obviamente já usando D igual a alfa sobre epsilon, né? Então, aqui nós temos alfa 2 sobre epsilon quadrado, a gente tem o cancelamento dos epsilon quadrado, e o que sobra depois que a gente tira a raiz quadrada, né, é que o parâmetro alfa aqui na equação da hipérbole em coordenadas cartesianas é alfa dividido pelo módulo de 1 menos epsilon quadrado, né? Certo? E também é a mesma coisa para o parâmetro B, tá? É só tirar a raiz quadrada desta quantidade, é basicamente alfa sobre raiz quadrada de epsilon 2 menos 1. Só a raiz quadrada dessa quantidade usando D e alfa sobre epsilon, né? Aqui a gente já consegue identificar, a gente já obteve quanto é que vale o centro da hipérbole, né? Que é o centro da hipérbole está na coordenada, né? O centro da hipérbole está com coordenadas x0, y0, né? Mas a gente já mostrou aqui, já identificando na equação da trajetória em coordenadas cartesianas, que o centro está no ponto x0, 0, né? O y0 é 0 aqui nessa equação. Aqui. Nessa equação, o y0 é 0 e o x0 é diferente de 0. E vale x0 menos d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado, né? A gente pode calcular explicitamente quanto é que vale o x0, né? O x0, então, é menos d epsilon quadrado ou menos epsilon 2. Substituímos quanto é que é d, né? Alfa sobre epsilon, a gente consegue mostrar explicitamente, né? Que ele é alfa epsilon dividido por epsilon quadrado menos 1. Mas o alfa epsilon quadrado menos 1 basicamente é o valor do parâmetro alfa. Então, eu consigo mostrar que x0 é epsilon alfa. Então o centro dessa hipérbole está no ponto x0 alfa, x0, 0, ou seja, epsilon a multiplicado por 0. Então, a excentricidade multiplicada pelo parâmetro a nos dá a localização no eixo do x do centro dessa hipérbole, tá? Eu vou só mostrar aqui rapidinho a hipérbole, tá aqui, tá? É parecido com a parábola, a gente tem a distância de maior aproximação, e agora eu vou identificar a geometria do problema, né? A primeira coisa que eu consegui obter aqui é quanto é que é a distância desde a origem até o centro, né, da hipérbole. O centro da hipérbole, então, a distância epsilon a da origem sobre o eixo dos x. Então, epsilon a é a distância desde a origem até o centro da hipérbole, que está localizado aqui, tá? De novo, eu tenho a mesma reta geratriz aparecendo aqui. Mas a distância epsilon a dá para ver explicitamente da equação que a gente obteve em coordenadas cartesianas, que a distância desde a origem até o centro da hipérbole que é a distância entre 0 e c, né, é epsilon a. Então, depende da excentricidade e do valor do parâmetro a. A gente consegue obter qual é que é o valor de x para y igual a 0, né? Colocamos y igual a 0 aqui na equação da trajetória que a gente obteve, né? Então, colocando y igual a 0, isola x, a gente vai mostrar que, basicamente, existe só um x, né, que é a multiplicado por epsilon menos 1, né? A multiplicado por epsilon menos 1, que é o x correspondente para y igual a 0, né? Isso é importante, que vai nos dar exatamente o valor da distância de maior aproximação, né? Em y igual a 0, o valor de x correspondente justamente nos dá o R1, né? O R1, a gente já consegue determinar quanto é que é o R1, né? Ele é basicamente a epsilon mais 1, né? Mas a gente pode calcular explicitamente o valor da distância de maior aproximação R1 a partir da equação da trajetória em coordenadas planopolares, né? A equação da trajetória em plano polar
ponto de partida, né? É essa equação, né? R é alfa 1 mais epsilon cosseno θ, né? Em plano polar. Lembrando que na nossa condição inicial, a gente vai estar em R1 quando θ é igual a zero. Então, se eu colocar θ igual a zero aqui, a gente vai obter quanto é que é o R1. Lembrando que aqui só tem, para a órbita beta, a gente só tem um único ponto de retorno, que é o R1, né? O R1, então, é obtido a partir da distância radial, calculada em θ igual a zero, pela nossa condição inicial. Isso, obviamente, em θ igual a zero, vai dar o cosseno de θ igual a zero é 1, né? É alfa dividido por 1 mais epsilon. Então, a gente consegue obter quanto é que é a distância de maior aproximação na órbita hiperbólica, né? A distância de maior aproximação da fonte do campo de força, que é a origem, né? Que está na origem, é alfa 1 mais epsilon, né? A gente pode mostrar que essa distância aqui, né? Do centro da elipse, né? Centro da elipse, que é, perdão, centro da hipérbole, né? Essa distância da origem do sistema de coordenadas até o centro da hipérbole vale y alfa, né? Se eu subtrair essa distância, que é o epsilon alfa, que é a distância da origem até o centro, da ápice, ou seja, do R1, eu vou obter justamente quanto é que vale o parâmetro A, que é essa distância entre a ápice e o centro da hipérbole, né? Como é que eu sei que essa distância aqui é o A? Eu posso calcular explicitamente que a diferença entre epsilon A e R1 vai dar A. Então, eu estou fazendo essa continha aqui explicitamente. Ó. Eu estou fazendo a diferença entre epsilon A e o R1. Toda essa distância subtraída desta dá qual valor? Tá, então, isso é epsilon A menos, coloquei R1 escrito em termos de alfa e epsilon, tá aqui, então é menos alfa sobre 1 mais epsilon. Eu posso multiplicar em cima e embaixo esse termo por epsilon menos 1, epsilon menos 1, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero escrever esse segundo termo também em termos de A, tá? É um truque, tá? Lembrando que A, a gente acabou de mostrar, né? O parâmetro A pode ser escrito em termos de alfa e a módulo de 1 menos epsilon 2, né? Então, a gente consegue mostrar aqui que aparece explicitamente a expressão do termo do parâmetro A em termos de alfa e epsilon. Né? Lembrando que 1 mais epsilon, 1 menos epsilon dá epsilon 2 menos 1, que é a expressão que está escrito na definição do parâmetro A em termos de alfa e epsilon. Né? Então, eu consigo mostrar que essa distância epsilon A subtraído da distância R1 vai dar exatamente A. Então, eu consigo também identificar aqui na geometria onde está localizado, o que corresponde ao parâmetro A. No caso aqui da hipérbole, é a distância entre a distância de maior aproximação do centro de força até o centro da hipérbole. Esse é o parâmetro A, certo? A gente tem as retas limites, né, da trajetória hiperbólica, ou seja, para distâncias muito grandes, ou para ângulos polares muito grandes. Qual é que é o limite, né, da minha trajetória? São dadas por essas retas limites, ou retas assintóticas, né, que dependem dos dois parâmetros, o A e o B, né, os dois parâmetros que aparecem na equação da hipérbole em coordenadas cartesianas. Né, certo? As retas limites são as y mais ou menos b sobre ax. Então, são retas, né, que passam pelo eixo dos y, né, em determinados valores. Né? Então, se eu passar aqui um eixo de sistema de coordenadas cujo a origem está localizada também aqui na distância de maior aproximação do centro de força, as retas correspondentes para ela, né, vão ser essas daqui. Então, aqui eu tenho o centro. A partir do centro da hipérbole, eu consigo obter qual é que são as equações das trajetórias limites, né, as retas limites. As retas limites são obtidas a partir de um centro que está localizado aqui no centro C. Certo? Então, eu consigo escrever elas, desenhar elas vão me limitar na geometria do problema as assíntosas, né, para tempo muito grande da trajetória hiperbólica. Então, aqui da equação da trajetória, a gente consegue identificar todos os parâmetros associados às distâncias de maior aproximação, explicitamente, quanto é que é a distância entre o centro da trajetória hiperbólica e o centro de força, né, a origem do sistema de coordenadas. Conseguimos determinar quem são as retas limites, né, e identificamos aqui na geometria quem são os parâmetros A e B. O A está aqui explícito, né, te mostrou que a distância entre
a distância de maior aproximação do centro de força e o centro da hipérbole. Eu vou fazer a aplicação no caso de trajetória hiperbólica, que a gente acabou de mostrar aí, né? No caso de movimento de asteroides, tá? Na maior parte do tempo, os asteroides têm órbitas que são abertas, né? E na maior parte do tempo, hiperbólicas, né? Podem ser parabólicas, mas na maior parte do tempo, devido às condições iniciais, são trajetórias hiperbólicas, né? Então, eu vou aplicar essa análise que a gente acabou de fazer para análise hiperbólicas de satélites. Então, de asteroides, perdão. Então, o que eu tenho aqui é um asteroide. Bom, aqui eu tenho um planeta, que pode ser planeta ou Sol, né? E eu vou ter um asteroide que vai ter uma órbita aberta, hiperbólica, em torno desse planeta ou do Sol. Né? Então, lembrando sempre que o campo de força está localizado na origem do meu sistema de coordenadas, né? A massa do Sol ou do planeta em que esse asteroide vai orbitar é m grande, aqui está a origem do sistema de coordenadas, né? Muito bem. A condição inicial é essa daqui, né? A massa do asteroide é m pequeno, né? Para distância muito grande, ele tem uma velocidade v0, o vetor velocidade é v0, né? E aqui está a geometria do problema. Então, aqui eu tenho a reta de incidência, né, do asteroide muito longe, para tempos muito grandes, relativo ao planeta ou Sol, né, em que ele vai orbitar com órbita parabólica. Né? Certo? Toda a geometria do problema está aqui. Certo? A partir da geometria do problema, a gente vai determinar as condições. Né? Na verdade, o que eu quero determinar aqui é qual é, a distância de maior aproximação, né? Ou seja, a ápice de R1 ou R mínimo, e qual é a velocidade na distância de maior aproximação. Então, o que eu vou fazer aqui de conta numérica, basicamente é o valor da distância de maior aproximação e qual é a velocidade do asteroide nessa distância de maior aproximação. Isso é importante para analisar a questão do impacto do asteroide. Se vai haver impacto ou não, e com que velocidade esse asteroide vai impactar o planeta ou o Sol. Obviamente, a gente, claro, vai fazer a suposição que a massa do asteroide é muito menor que o planeta ou o Sol em que ele vai fazer a sua trajetória hiperbólica. Né? Como é que eu vou calcular a velocidade e a distância de maior aproximação, ou seja, a ápice e a velocidade na ápside, né, para essa trajetória hiperbólica? Eu vou calcular basicamente usando conservação de energia e momento angular, que são as duas quantidades conservadas que a gente sabe, em lei de campo de força central, que é o caso, né? A trajetória... A gravitação é lei de força central, então a gente pode usar leis gerais associadas a campos de força centrais, que é a conservação da energia mecânica e do momento angular relativo ao movimento do asteroide em torno deste planeta ou o próprio Sol. Né? O M aqui pode ser a massa do planeta ou do Sol. Bom, uma quantidade que aparece aqui já para facilitar a nossa análise é o que a gente denomina de parâmetro de impacto da colisão. Tá? O que é o parâmetro de impacto da colisão de uma partícula ou de um objeto que tem trajetória aberta? Né? É basicamente, né, eu tenho a direção, a reta relativa à direção de incidência do asteroide relativo ao centro de força, que é essa reta aqui escura que eu mostrei, né, a linha em preto, certo? Eu posso desenhar uma reta paralela, né, que passa pela origem e é paralela à reta de incidência, né? A distância entre essas duas retas paralelas é o parâmetro de impacto, tá? Do asteroide. Então, eu vou chamar de B, parâmetro de impacto. O parâmetro de impacto é a distância perpendicular entre as duas retas, né? A reta que está associada à direção de incidência do asteroide e a reta paralela a esta que passa pela origem do sistema de coordenadas. Essa distância é B. Eu posso escrever o momento angular e a energia mecânica em termos, né, da velocidade inicial de incidência e do parâmetro de impacto. Bom, começando com a energia mecânica. Né? A energia mecânica é dada pelas condições iniciais, então muito longe do planeta ou do Sol, o asteroide só tinha velocidade, só tinha energia cinética. Tá? Como ele está muito longe do campo de força, a única interação aqui a gente vai assumir que é com a fonte do campo aqui, a gente não tem mais nenhuma interação dele com outro objeto astrofísico, né? Muito longe da fonte,
ele não tem energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional no infinito é zero e a velocidade é a velocidade inicial, né? Então, a energia mecânica basicamente é igual à velocidade inicial do planeta para distâncias muito grandes da fonte, né? Então, a energia, a mec é 1/2 massa do asteroide, velocidade inicial do asteroide ao quadrado. Esse valor da energia mecânica vai ser conservado em qualquer movimento da trajetória. Esse valor aqui vai se manter constante, né? A energia mecânica é uma quantidade conservada em campo de força central, tá? Então, a EMEC já está determinada. Quanto é que vai ser o valor da EMEC para qualquer ponto da trajetória hiperbólica. No caso do momento angular, que é a segunda quantidade que vai ser conservada, né? Lembrando que momento angular é o produto, o módulo do momento angular, é o produto da distância radial, né? Pelo módulo do momento linear da partícula ou do asteroide, né? Que é a massa do asteroide multiplicado pelo seu módulo da velocidade, seno do ângulo entre o vetor R0 e o vetor V0, né? Então, eu só estou aqui mostrando a geometria na condição inicial, né? Aqui está a origem do sistema de coordenadas, onde está localizada a massa fonte, que é a massa m, né? Longe eu tenho a massa do asteroide, a sua velocidade inicial. Aqui eu estou só justamente analisando, né, a condição inicial, né, escrita em termos do parâmetro de impacto. Tá? O que eu consigo mostrar aqui é que eu tenho uma geometria que relaciona o ângulo inicial em t igual a zero, né, que eu estou chamando de θ zero, né, da partícula entrando nesse campo de força, né, aqui. Ele entra num ângulo, um ângulo associado aqui no eixo do x θ zero, certo? Com velocidade v0, e aqui está o desenho do parâmetro de impacto. Né? A gente consegue ver que a projeção da posição inicial da partícula ou do asteroide está relacionado com o parâmetro de impacto. Né? A gente consegue mostrar que seno de θ zero é o parâmetro de impacto B, está ao contrário, né? Parâmetro de impacto B dividido por R0, né? Dividido por R0. Então, a gente tem a relação entre a projeção da posição inicial do asteroide e o parâmetro de impacto. Tá? Então, a gente pode calcular quanto é que é o módulo do momento angular a partir do produto vetorial, o módulo do produto vetorial desses dois vetores, né? O R0 e massa vezes V0, que é o momento linear. Uma maneira de calcular produto vetorial, o módulo do produto vetorial faz o produto de um primeiro vetor, que eu vou assumir o V0, então, o módulo do primeiro vetor, que é o V0, multiplicado pela projeção do segundo vetor, que seria o massa o R0, né? O R0, projetado na direção perpendicular ao primeiro vetor. Só que aqui, a projeção do vetor R0 na direção perpendicular ao vetor V0 é justamente o parâmetro de impacto, certo? E aí fica fácil de calcular o momento angular em termos do parâmetro de impacto. É a massa vezes o primeiro vetor, que é o V0, multiplicado pela projeção do segundo vetor, que é o R0, na direção perpendicular ao V0, que é o B. Então, a gente consegue calcular aqui explicitamente o momento angular módulo em termos do parâmetro de impacto do asteroide. Então, só depende da velocidade inicial e do parâmetro de impacto. Lembrando que o parâmetro de impacto é essa distância aqui entre essas duas retas paralelas, né? A direção de incidência e a reta paralela a ela, que passa pela origem. Tá? Mas então aqui nós já determinamos quanto é que vão ser as quantidades conservadas. Energia mecânica e momento angular, onde o momento angular está escrito em termos do parâmetro de impacto B, certo? Como a gente sabe que a trajetória é uma cônica, ou seja, é uma hipérbole, a gente consegue calcular explicitamente quem são os parâmetros que vão dominar a equação da trajetória hiperbólica, né? O parâmetro alfa e a excentricidade, né? Lembrando que na gravitação, que é o caso aqui, porque o asteroide está gravitando em torno do Sol ou do planeta, né? A constante C lá na gravitação é constante gravitacional newtoniana e o produto das massas, né? A massa do asteroide e a massa fonte, que pode ser a massa do planeta ou a massa do Sol, né? O parâmetro alfa é L2, né? O momento angular ao quadrado dividido pela massa do asteroide, dividido por a constante C, colocando explicitamente quanto é que é o momento angular em termos do parâmetro de impacto, que a gente acabou de mostrar aqui, né? E a constante C no caso da gravitação, né? Aqui escrevendo explicitamente o L2, né? E o C, certo? A gente consegue obter o parâmetro alfa, né, na equação da trajetória hiperbólica,
Em termos do parâmetro de impacto B, a velocidade inicial do satélite, que é o V0, né, a velocidade inicial do asteroide, que é V0, né, e, claro, a massa fonte em que ele está orbitando, que é a massa M maiúsculo. A mesma coisa para a excentricidade, né? A excentricidade depende do valor da energia mecânica e do parâmetro alfa também e da constante C, né? Então, colocando quanto é que é a energia mecânica, que depende do V0 ao quadrado, o parâmetro alfa, que a gente acabou de determinar aqui, e a constante C, aqui explícito, colocando todas essas quantidades aqui, né? A gente consegue mostrar que faltou a raiz quadrada aqui, né? A excentricidade também é escrita em termos do B, ou seja, do parâmetro de impacto, da velocidade inicial do asteroide e da massa fonte, pode ser o do Sol ou do planeta onde esse asteroide vai orbitar com órbita aberta hiperbólica, né? Então aqui a gente obteve os dois parâmetros, né? Em gravitação, parâmetro alfa e a excentricidade da órbita, é tudo escrito em termos do parâmetro de impacto da condição inicial na forma do V0, claro, quem é a massa fonte. Se a gente obteve quanto é que é o parâmetro alfa e o epsilon, a excentricidade, com esses dois parâmetros a gente consegue determinar toda a geometria da trajetória hiperbólica, né? Ou seja, a gente já determinou antes, logo ali em cima, né, na derivação anterior, qual é que é a distância de maior aproximação na trajetória hiperbólica, né? A distância de maior aproximação a gente derivou agora há pouco tempo aqui, né? A gente determinou que a distância de maior aproximação numa órbita hiperbólica do centro de força é alfa 1 mais epsilon. Né? Então, se a gente sabe quanto é que é alfa e epsilon, a gente consegue escrever quanto é que vale a distância de maior aproximação. Então, aqui estou fazendo um zoom na distância de maior aproximação da órbita hiperbólica, né? É a distância R mínimo, que é a distância entre a origem, que está localizada a massa, fonte, né? E o asteroide. Então, a distância de maior aproximação do asteroide à massa fonte, que é o planeta ou o Sol, né? É essa distância aqui. Colocando alfa e epsilon nessa equação, a gente consegue, então, escrever a distância de maior aproximação, analiticamente, né? Em termos do parâmetro de impacto e a velocidade inicial do asteroide, claro, a massa fonte, pode ser Sol ou planeta. Né? Lembrando que o planeta e o Sol têm um raio, sejam objetos extensos, né? Tem um raio associado. Tá? Dá para ver que se o Rmin for menor ou igual ao raio do planeta ou do Sol, vai haver colisão desse asteroide, né, com o planeta ou com o Sol. Né? Então, determinar o Rmin é importante se vai haver impacto ou não. Dependendo do parâmetro de impacto da colisão e da velocidade inicial muito longe, né, do asteroide, claro, quem é a massa fonte, a massa do planeta, por exemplo, eu consigo determinar se vai haver ou não impacto. Então, sabendo, esses são parâmetros que podem ser determinados, né? Muito longe, vocês mapeiam, pode ser mapeado. Qual é que é o parâmetro de impacto e a velocidade? Isso tem tabelas na net, vocês conseguem ver, né? Para os grandes asteroides, vocês conseguem determinar esses parâmetros, né? Os astrônomos conseguem saber qual é que é o parâmetro de impacto e qual é que é a velocidade inicial lá longe, né? Quando eles estão livres, e aí conseguem determinar qual é que é a probabilidade de impacto, né? Vai acontecer se o R mínimo for menor ou igual ao raio do planeta, né? Ou do Sol. Para determinar qual é que é a velocidade nessa distância de maior aproximação, que seria a velocidade da ápside, né? Ou a velocidade em R-min, né? Aí eu vou usar conservação de momento angular e energia mecânica, né? Como a gente já mostrou, né? O momento angular é conservado e nós escrevemos ele em termos do parâmetro de impacto B, né? Então, mv0b é o momento angular escrito em termos do parâmetro de impacto. Mas a gente pode escrever o mesmo momento angular, no caso, na ápside, né? Lembrando que na ápside o vetor posição é perpendicular ao vetor momento linear, e aí basicamente o momento angular L tem um módulo que é apenas o produto da distância radial multiplicado pelo módulo do momento linear, que é m vezes v, né? A massa do asteroide, multiplicado pela velocidade, que eu vou chamando de velocidade da ápside, né? Então, o momento angular na ápside vale a massa do asteroide, velocidade do asteroide, que eu vou chamar de velocidade de ápside, que é a velocidade na distância de maior aproximação, é a distância de maior aproximação, que é o R mínimo. Né? E a energia mecânica a gente já sabe, né? A energia mecânica é 1 meio mv0 quadrado. Mas também eu consigo calcular quanto é que é a energia mecânica aqui na ápside, né? É a velocidade, a energia cinética na ápside, ou seja, 1 meio massa do asteroide, a velocidade da ápside ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional aqui na ápside, onde eu estou a distância R mínimo do centro de força, né?
Se eu estou numa distância R mínimo do centro de força, a energia potencial gravitacional, né, tem esta forma, né? É menos Gm, massa do asteroide, dividido pela distância entre o asteroide e o campo de força central. Dessas duas equações aqui, que são a conservação do momento linear, angular e da energia mecânica, né, eu consigo escrever duas equações que vão me dar uma relação entre a velocidade na ápice e a distância do centro de força até a ápice, que é o R mínimo. Então, dessas duas equações, né, a gente consegue ver que a primeira equação, a gente consegue cancelar as massas, né, do asteroide. Então, eu tenho uma relação entre a velocidade da ápice, o R min, com o parâmetro de impacto e a velocidade inicial, né, do asteroide. Com isso, eu consigo obter o inverso do R min, escrito em termos da velocidade na ápice, a velocidade inicial e o parâmetro de impacto. A segunda equação, que é a equação da conservação da energia mecânica, claro, também eu tenho um cancelamento das massas do asteroide aqui, né? Eu consigo escrever, então, a velocidade da ápice ao quadrado, né? Multiplicando essa equação aqui, ambos os lados, por 2 sobre m, né? Então, sobra no lado direito a velocidade da ápice ao quadrado menos 2gm, né, dividido pelo r min, igual à velocidade inicial do asteroide ao quadrado. Se eu substituir 1 sobre r mínimo nessa segunda equação, né, ou seja, substituir a relação que vem da conservação do momento angular na equação correspondente à conservação da energia mecânica, eu vou conseguir obter a informação só para a velocidade na ápice, né? A velocidade na ápice vai obedecer essa equação. A velocidade da ápice é a solução dessa equação quadrática de VAP, né? Essa equação aqui pode ser resolvida, a equação quadrática, né? A equação de segundo grau em VAP, ela consegue ser obtida por solução via Bhaskara, né? Essa é a solução da equação de segundo grau em VAP. Obviamente, as constantes que aparecem aqui dependem do parâmetro de impacto, da velocidade original do asteroide, da massa do planeta ou do Sol. Usa Bhaskara, né? Obviamente vão ter duas raízes, né? Para a velocidade na ápice, né? Aqui tá a conta, né? Eu consigo escrever a velocidade da ápice em termos da razão Gm por V0b, certo? A menos do que sobra aqui depois que eu fatorei o fator Gm V0b. Lembrando que aqui eu só vou ter uma raiz fisicamente aceitável, né? Que é a raiz com o sinal mais, né, em cima, né? Lembrando que a gente não pode ter termos negativos aqui para a velocidade da ápice, que é positivo definido, né? Então, a velocidade da ápice é determinada por conservação de momento angular e da energia mecânica, tá? Então, a velocidade da ápice, que é a velocidade de maior aproximação do asteroide em torno do planeta ou do Sol, né? Depende, de novo, em termos do parâmetro de impacto da colisão, ou do parâmetro de impacto associado a esse asteroide, né? A sua velocidade inicial e a massa fonte. Só essas quantidades que vão interessar, eu consigo calcular numericamente, né? Quanto é que é a velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por segundo, a velocidade do asteroide quando ele chega mais próximo possível do campo de força, que é o planeta ou o Sol. Lembrando que a gente acabou de calcular também quanto é que é a distância de maior aproximação. Também depende do parâmetro de impacto da velocidade inicial do asteroide muito longe, né, do planeta, e a massa, claro, do planeta. Isso aqui vai te dar todas as condições, vamos usar as condições, para haver colisão ou não do asteroide com o planeta, né? Se o R for menor ou igual o raio do planeta, né, o raio do Sol, vai haver colisão deste asteroide, certo? E a velocidade na colisão pode ser calculada explicitamente, né, a partir dessas mesmas quantidades, b, v0, e a massa do planeta ou massa do Sol. Aqui eu tenho também um link para vocês simularem um asteroide que está em trajetória hiperbólica com um planeta, tá? Que ele tem um determinado raio. Vocês conseguem simular aqui para distância, para diferentes raios do planeta. Então aqui, na verdade, os planetas estão selecionados, né? Vai desde o Mercúrio até Netuno, né? Você pode selecionar qual planeta vocês querem. E vocês vão determinar, vão dizer quem é o V0 e o B do asteroide. E simular se vai haver impacto ou não, dependendo do V0 e do B. Então, vocês vão colocar os valores numéricos da velocidade inicial do asteroide muito longe dos planetas e o parâmetro de impacto dele, né? E vocês vão conseguir simular a trajetória hiperbólica correspondente e vocês podem brincar para quais os valores de V0 e B vocês vão ter impacto ou não, né? Ou seja, vocês vão conseguir ver se vai haver impacto se o R min, né, for menor ou igual, né,
ao raio do planeta correspondente, que está fixo. Vocês vão escolher um planeta, tá? Vocês vão brincar com V0 e B e determinar se vai haver impacto ou não, tá? Nessa simulação aqui, neste link. E o meu último exercício, agora a gente fez, no início da aula, a gente fez um último exemplo de órbita fechada, a gente fez um modelo simplificado de formação de anéis em planetas, né? Analisamos as duas órbitas abertas que tem num campo de força central, especificamente gravitação, né? Que é as órbitas parabólicas e hiperbólicas, e usamos para órbitas hiperbólicas um exemplo astrofísico, astronômico, né? Que é os movimentos dos asteroides em torno do Sol ou de planetas, né? Por exemplo, em termos da Terra ou de qualquer outro planeta, né? E em que condições vai ter impacto ou não. Aqui eu vou fazer a análise completa da equação de movimento para um campo de força que não é atrativo lei do inverso do quadrado da distância, só para a gente aprender a fazer a análise da obtenção da equação da trajetória, né? Para uma lei de força que não é a que a gente está analisando até agora. Eu vou analisar outro tipo de campo de força, claro. Campo de força que ainda é atrativo, né? Mas não é lei do inverso do quadrado da distância, a gente fazer toda a análise de qual é que é a equação da trajetória, né? E como é que são as distâncias de maior aproximação e tentar fazer uma representação gráfica, né? Da forma da trajetória, né? Em torno da origem ou em torno da massa-fonte, né? Desse campo de força. Então, aqui no meu exemplo final, eu vou analisar um campo de força que tem esta característica aqui, tá? Ele é atrativo, né? É atrativo, o sinal menos aqui está dizendo que ele é atrativo, né? Ele é normalizado, a intensidade dele depende da massa da partícula de polo e de um parâmetro gama, tá? O parâmetro gama vai ter as unidades correspondentes para ter a normalização disso aqui ser força, né? Mas só que ela não é inverso do quadrado da distância, ela é inverso do cubo da distância. Então aqui eu vou analisar qual é que são as trajetórias possíveis se eu entro num campo de força que é atrativo, lei do inverso do cubo da distância, tá? Então o que eu quero fazer é obter quanto é que é a equação da trajetória, ou seja, qual é que é a trajetória nesse campo de força atrativo, né? E qual é que é a distância de maior aproximação, ou seja, a ábside, né? E qual é que é a velocidade nesta ábside. Então a gente vai fazer a análise completa de qual é que é a equação de movimento e qual é que são as características da ábside, né? Qual é que é a distância de maior aproximação do centro de força, que dá origem a esse campo de força atrativo aqui, e qual é que é a velocidade nessa distância de maior aproximação. Vou começar com a obtenção da equação da trajetória. Como é que eu obtenho a equação da trajetória se eu sei a lei de força? Eu vou ter que resolver a equação de Binet, né, que é a equação diferencial da trajetória da variável u relativo ao ângulo polar, né? Lembrando quem é a variável u, né? O inverso da distância radial. A equação de Binet é a equação diferencial para a função u como função do ângulo polar θ, uma u de θ, né? O campo de força, que é escrito em termos da distância radial, na variável u, no nosso caso, na variável u, o campo de força tem essa expressão na variável u, né? Como u é inverso de r e a lei de força é inverso do cubo da distância, a lei de força na variável u tem essa forma, né? Menos m gama u ao cubo, né? Onde u é 1 sobre r. Se eu tenho a f de u, aí eu consigo escrever a equação de Binet correspondente. A equação de Binet é essa equação diferencial aqui, né? Derivada segunda da variável u relativa a θ mais u igual a menos m sobre o momento angular ao quadrado dividido por u2 multiplicado pela de força escrita na variável u. Que no nosso caso aqui especificamente, né? É cúbica em u. Então, substituindo f de u no nosso caso particular, para esse campo de força, a gente obtém que o termo aqui da direita, né, é positivo, né, troca de ser positivo, m2 sobre L2, então depende do momento angular, né, ao quadrado, e da massa da partícula, né, que vai orbitar, e o gama, o parâmetro gama, e u, né, então u3 com o u, da equação original de Binet, sobra u. Lembrando que nos ambos os lados da equação de Binet eu tenho um termo linear em u, então eu posso isolar ele no lado esquerdo junto, tá? E também lembrando que no nosso caso, se eu estou muito longe da origem, né? Como no caso do asteroide, tá? Então se eu entro nesse campo de força, por exemplo, no mais infinito, né? Muito longe, com velocidade v0, certo?
com parâmetros de impacto B, a gente acabou de mostrar aqui no caso do asteroide, né, que a gente pode escrever, se essa é a condição inicial, né, se a partícula entra muito longe com velocidade V0, num campo de força, independente de qual ele é, a gente mostrou que eu posso escrever o momento angular, que vai ser uma quantidade conservada, né, e em termos do parâmetro de impacto B. Então aqui, hoje tem L aqui na equação de Binet, eu vou escrever em termos do parâmetro de impacto. A gente mostrou que se a partícula incide num campo de força qualquer, com parâmetro de impacto B e velocidade V0, muito longe, no infinito, né? O L é escrito desta forma, né? Massa da partícula, sua velocidade lá longe, né? No infinito, e o parâmetro de impacto de incidência, né? O B. Lembrando que o que é o B? É a distância daquelas duas retas, né? Paralelas, né? Uma que é a direção de incidência original, e a paralela a ela que passa pela origem. Né? O L quadrado, que está aqui na equação de Binet, pode ser escrito, então, em termos do quadrado do parâmetro de impacto. Tá. Escrevendo explicitamente em termos do parâmetro de impacto, ou seja, o L quadrado em termos do parâmetro de impacto, a equação de Binet toma essa forma aqui. Né? Como eu disse para vocês, tem dois termos lineares em U, então vou isolar os termos lineares em U no lado esquerdo, né? Então a gente tem, acompanhando U, o fator 1 menos gama dividido por V0 quadrado, multiplicado por B2. Lembrando que aqui no momento angular ao quadrado, eu tenho um cancelamento do M2, né? A massa da partícula é cancelada na razão M2 sobre L2 aqui na equação de Binet. Mas o termo linear é acompanhado por esse fator, tá? Só para facilitar a análise da equação da trajetória, eu vou assumir que esse fator que está acompanhando o U aqui, ele é positivo definido, tá? Para fazer isso, a hipótese que eu estou usando para isso aqui ser positivo definido é que o fator gama sobre V0 B2 é menor que 1. Então, eu vou assumir que isso é verdade para essa partícula, né? Essa quantidade aqui é menor que 1, e aí o termo que está acompanhando o U é positivo definido, que eu vou chamar de beta quadrado, tá? Toda essa tralha aqui eu vou chamar de beta quadrado, lembrando que o beta quadrado tem informação da velocidade inicial e do parâmetro de impacto. Mas só para simplificar, né, a escrita da equação de Binet no nosso caso. Então, vou assumir, com essa notação, né, com beta quadrado acompanhando o U, a equação de Binet que eu vou ter que resolver, que vai me dar a equação da trajetória desse campo de força, lei do inverso do cubo da distância atrativo, é a solução desta equação. Esta equação diferencial em U aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, né, homogênea, porque o termo da direita aqui, que é o termo das variáveis independentes, é zero. Se vocês olharem essa equação homogênea aqui, e na variável U como função de θ, né, da forma funcional é a mesma equação diferencial do oscilador harmônico, né? Tem um termo da derivada segunda e mais um termo linear acompanhado por um parâmetro, tá? Lá na equação do oscilador harmônico, a gente tinha x2 pontos mais ômega zero quadrado multiplicado por x igual a zero. Então, esse beta quadrado aqui faz o papel do ômega zero quadrado na equação do oscilador harmônico, né? Lembrando que o oscilador harmônico, a equação diferencial do oscilador harmônico, a gente já sabe, é uma combinação, a solução dela é uma combinação de funções trigonométricas, né? Cossenos e senos, combinação linear. E o argumento dos senos e cossenos, né? Basicamente é a variável independente, que lá era tempo, mas aqui é ângulo, né? Multiplicado pela velocidade angular ômega zero quadrado, que aqui no papel da velocidade angular ao quadrado aqui é feito pelo parâmetro b quadrado, né? Então, tá claro qual é que é a solução dessa equação diferencial da equação de Binet, né, para o caso deste campo de força que a gente está analisando, né? Lei do inverso do cubo da distância atrativa, né? É uma combinação de funções trigonométricas cujo argumento é beta θ, né? Onde os parâmetros A e B, claro, têm que ser determinados a partir das condições iniciais que a gente vai ter que utilizar aqui, mas a gente já sabe que a solução da equação de Binet é uma superposição de funções trigonométricas, porque a equação diferencial que a gente obtém é exatamente igual ao do oscilador harmônico, né? Onde o beta está fazendo o papel do ômega, né? Então, já determinamos qual é, que é a solução de Binet, da equação de Binet, que é a equação da trajetória, né? Se a gente conseguir obter quanto é que é o A e o B das condições iniciais, a gente já consegue obter a equação da trajetória para essa partícula neste campo de força já imediatamente. Como eu estava falando para vocês, o A e o B são determinados a partir das condições iniciais, então aqui eu vou ter que dizer as condições iniciais, né? Lembrando que em R0, se a gente está no infinito em R0, que é o caso, né? A nossa posição inicial vai estar infinito, né?
E lá, lembrando que no infinito, a gente vai impor que o ângulo polar é da ordem de zero. Então, a gente está tão longe, né, em R0, está no infinito, que o ângulo polar correspondente à distância R0 no infinito lembra se vocês esticarem aqui a minha trajetória, né, para muito longe, o θ0 aqui vai se aproximando cada vez mais da reta, cada vez mais zero do zero em graus, né, 0 graus. Então a gente vai usar essa condição inicial, né, em R0 tendendo a infinito, ou seja, em R0 igual a infinito, a gente tem que o ângulo polar, que é o θ0, a condição inicial no ângulo polar, né, é muito próximo do 0 graus. Essa é a primeira condição inicial, né? Qual é que é a distância radial e o ângulo correspondente. Qual é que é a distância radial inicial e o ângulo correspondente. Então, em θ igual a 0, o R0 é infinito. Então, a gente vai conseguir obter quanto é que é a condição inicial em U para esta condição inicial em R, né? Então, se R em θ igual a 0 é R0 igual a infinito, isso vai dar uma condição inicial para U em θ igual a 0. Lembrando que a variável U é o inverso de R, né? Então, U em θ igual a 0 é o inverso de R, mas em θ igual a 0, o inverso de R vai ser o inverso de R0, né? Como R0 é infinito, isso dá 0, né? Então, a condição inicial R, θ igual a 0 é R0, infinito, vai corresponder, né? Corresponder a esta condição inicial na variável U, né? U em θ igual a 0 é 0. Lembrando que a variável U e a variável R estão associadas dessa maneira, né? U é o inverso da distância radial. Então, se a distância radial original é infinito, o U original é 0. Né? Essa é a primeira condição inicial. Essa primeira condição inicial vai conseguir determinar quanto é que é um desses parâmetros, né? Então, a gente está vendo aqui que U em 0, ou seja, U em θ igual a 0, é 0. Tá? Se eu usar a solução da equação de Binet, que a gente acabou de mostrar aqui, e colocar θ igual a 0, tá? A gente vai ver que A cosseno de 0 mais B seno de 0 é igual a 0, da condição inicial, usando a primeira condição inicial. Isso nos ajuda a determinar um dos parâmetros, que é o parâmetro A. Né? Tá? A gente tem que A multiplicado por 1 é igual a 0, significando que o parâmetro A, na equação de Binet, aqui, dada esta condição inicial, essa primeira condição inicial, vale 0. Então, o termo de cosseno é nulo. Tá? Resta determinar agora o parâmetro B, tá? O outro parâmetro da solução da equação de Binet. Não está determinado. Lembrando que a gente já fez isso na casa da gravitação ou lei do inverso quadrado da distância. Né? A gente usa a segunda condição a partir da identificação que a velocidade radial, que é o R ponto, ela é proporcional a du de θ. A gente mostrou já 3 aulas atrás, né? 3 aulas atrás, que a distância radial, velocidade radial, o R ponto, é proporcional, a proporcionalidade é menos L sobre M, né? A derivada da variável U relativa a θ, tá? Lembrando quanto é que é a nossa velocidade radial original, né? Lá no infinito, né? Lá no infinito, que seria a velocidade radial em θ igual a 0, né? Lembrando que no infinito a gente tem t igual a 0 e em t igual a 0, o ângulo polar é 0, né? A velocidade radial é basicamente menos v0. Lá longe, ela está basicamente andando aqui no paralelo com o eixo dos x, né? Andando da direita para a esquerda com velocidade v0. Então, a gente sabe qual é, que é a condição inicial para a velocidade radial em θ igual a 0. A velocidade radial em θ igual a 0 é menos v0. Tenho da direita para a esquerda com velocidade v0. Da direita para a esquerda é sinal negativo sobre o eixo dos x. Né? Então, desta condição inicial aqui na velocidade radial, R ponto em θ igual a 0 vale menos v0, eu vou conseguir obter uma outra condição inicial para a variável U. Na verdade, a condição inicial para a derivada de U relativa a θ. Então, se R em θ igual a 0 vale menos V0, a gente vai obter, então, qual é que é a relação para a derivada da variável U relativa a θ em θ igual a 0, certo? Tem essa relação aqui, né? Então, du de θ é proporcional a R ponto. Está aqui, né? Então, usando a condição inicial em R ponto, está aqui, a gente consegue mostrar explicitamente que du de θ em θ igual a 0 vale o inverso do parâmetro de impacto, tá? Colocando explicitamente quanto é que é a du de θ escrito em termos de B. Né? Lembrando que eu tenho os cancelamentos correspondentes aqui, né? Lembrando que aqui, claro, eu já substituo o B, né? O L em termos do parâmetro de impacto. Né? Então, a gente conseguiu obter uma segunda condição inicial, du de θ em θ igual a 0 vale 1 sobre B. Né?
A du de θ pode ser calculada explicitamente derivando esta equação aqui, né? Du de θ vale menos beta A seno de beta θ mais beta B cosseno de beta θ. Essa é a derivada de U de θ, né? Calculada em θ igual a zero, essa derivada do U de θ tem que ser 1 sobre B. Esta condição inicial aqui, na du de θ, né, em θ igual a zero, vai me ajudar a determinar o segundo parâmetro, que é o parâmetro B. Né? Então, o parâmetro B está claro aqui que vai acontecer, né? O B vale 1 sobre B dividido por beta. Né? Então, o parâmetro B é não nulo desta condição, esta é a condição inicial. O A é zero, o parâmetro A é zero, e o B é não nulo e vale 1 sobre beta B, depende do parâmetro impacto. Né? Com isso, a gente já consegue obter, então, a equação da trajetória em coordenadas plano polares para uma partícula que entra no infinito com velocidade v0, né? Nesse campo de força que é atrativo, lei do inverso do cubo da distância. A equação de Binet correspondente é essa daqui, né? O A de θ é A cosseno beta θ mais B seno de beta θ. Mas a gente mostrou que A é nulo, né? Então, só sobra o termo em seno e o valor de B é conhecido. Né? Tá aqui. A equação da trajetória em plano polar é essa daqui. Né? U de θ é 1 sobre beta B, que é o parâmetro B, né? Multiplicado por seno de beta θ. Tá? Para obter a equação da trajetória em R, né? Lembrando que U é o inverso de R, e aí finalmente, né? Obtemos quanto é que é a equação da trajetória em coordenadas polares para esse campo de força. Atrativo, lei do inverso do cubo da distância. R de θ é o inverso dessa equação aqui, né? É beta B dividido por seno de beta θ. Né? Beta θ. Essa é a equação da trajetória em coordenada plano polar para essa partícula, né? Lembrando que du de θ vale 1 sobre B cosseno de beta θ. Né? Explicitamente. Mas a equação da trajetória é essa daqui. Bom, qual é que é a ábside, né? Qual é que é a distância de maior aproximação e qual é que é a velocidade nessa distância de maior aproximação? Se a equação da trajetória em coordenadas polares é esta daqui, né? Vocês vejam bem que é diferente da equação da trajetória plano polar por causa da lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? Lembrando que era alfa 1 mais epsilon cosseno de θ. Aqui não, R de θ é um parâmetro que é beta B, né? Dividido por seno. Não tem excentricidade aqui explicitamente. Né? Lembrando que aqui o movimento vai ser aberto, né? A equação da trajetória vai ser aberta. Por que a gente sabe que a trajetória dessa partícula vai ser aberta? Bom, a gente sabe, mostrando explicitamente nessa equação da trajetória, né? Pela própria condição inicial, mas a gente pode usar a própria equação para analisar os infinitos, né, da trajetória. Ou seja, para quais ângulos, né? Quais ângulos tetas a distância radial está no infinito, né? Bom, o primeiro ângulo onde a distância radial está no infinito é a condição inicial que a gente utilizou, né? Em θ igual a zero, né? Θ igual a zero, a gente tem que a distância radial está no infinito. Tá certo, que é a condição inicial, né? Em θ igual a zero, que é IT igual a zero, né? A partícula está muito longe da origem, correspondendo a uma distância radial R0 no infinito, certo? Mas depois do t igual a zero, existe outro ângulo, né? Onde a gente tem divergência. Por exemplo, se o θ for π sobre beta, né, o seno vai ser zero de novo, mais uma vez, e como o zero vai ter um zero no denominador, a distância radial vai ser infinito de novo. Então, eu tenho o segundo infinito na distância radial, que corresponde ao ângulo polar π sobre beta, certo? O valor específico desse ângulo vai depender de quanto é que é beta, né? Lembrando que beta vai depender, só para lembrar, o beta vai depender da normalização do campo de força, que é o fator gama, né? A velocidade inicial da partícula entrando no campo de força e o parâmetro de impacto. Então, várias quantidades vão determinar quanto é que é beta. Sabido o beta, a gente pode obter qual é que é o ângulo onde a partícula vai sair do campo de força de novo. Que R tendendo ao infinito é sair do campo de força, né? Então ele entra nesse campo de força lá no mais infinito, passa por uma distância de maior aproximação e depois vai para infinito de novo neste ângulo. Quando o ângulo polar tende a π sobre beta, de novo a gente vai sair
do campo de força, né? Ou seja, o R neste ângulo vai ser mais infinito, tá? Bom, então tá claro que a trajetória aqui é aberta, não é fechada. Porque ele entra e sai desse campo de força dentro de um tempo finito, né? A distância de maior aproximação é tranquilo de calcular, né? Tá? A distância de maior aproximação é obtida a partir da equação da trajetória aqui, né? Dá para ver como o seno de beta teta é sempre menor que 1, né? Tá claro quando é que vai acontecer a distância de maior aproximação, né? Ou seja, qual é que é o menor valor de beta, né? Perdão, menor valor de R. O menor valor de R vai ser quando o seno de beta teta for igual a 1, né? Porque se ele for menor que 1, o R é maior, né? Se eu dividir algo por pequeno, né, cada vez menor, vai aumentando o R. Então eu vou ter o menor valor de R quando o seno de beta teta for 1, que vai ser, então, beta teta, né? Beta teta. Perdão. Beta B, né? B é o parâmetro de impacto, né? Então eu vou ter a menor distância a partir do campo de força, né? Nessa distância aqui, né? Beta vezes B. Então, o parâmetro beta multiplicado pelo parâmetro de impacto. Esse é o R min, né? A distância de maior aproximação. Né? Para que ângulo eu vou ter? Para que ângulo polar a distância de maior aproximação vai ocorrer, né? Ele vai ocorrer quando o seno de beta teta for 0, né? For 1, perdão. Seno de beta teta for 1. Isso significa, se a gente aplicar arquisseno de ambos os lados, né? Vai corresponder para beta teta igual a π sobre 2, que é o arquisseno de 1 vale π sobre 2. Né? Isso tá claro que o ângulo polar, onde eu vou ter a distância de maior aproximação, é o ângulo polar π sobre 2 beta. Tá? Então é a metade daquele ângulo onde eu vou para infinito de novo. Né? Te mostrou aqui agora que a partícula sai do campo de força quando o ângulo polar correspondente é π sobre beta. A metade desse ângulo π sobre beta, é π sobre 2 beta, né? A gente vai estar chegando na distância de maior aproximação. Então, o ângulo polar associado à ápside, né, ou a distância de maior aproximação R1, ou R mínimo, né, ocorre neste ângulo polar. Né? A gente pode testar que realmente para esse ângulo polar a velocidade radial é nula. Né? Tá? É fácil de calcular porque a velocidade radial é escrita em termos de du dθ, né, como função do ângulo. Né? Lembrando que eu acabei de mostrar aqui que du dθ, né, du dθ é 1 sobre d cosseno de beta teta. Quando eu boto θ igual a este ângulo polar que eu obtive, né, ou seja, R ponto é menos L sobre M du dθ, né, calculado. Tá explícito, então, o R ponto em termos do ângulo. Né? R ponto em termos do ângulo é esta equação. Depende da forma de cosseno de beta teta. Né? Quando o ângulo é π sobre 2 beta, o cosseno vai ser π sobre 2, né, que vai dar zero. Então, este ângulo, checamos mais uma vez, esse ângulo π sobre 2 beta corresponde à ápside, né, ou seja, onde eu tenho velocidade radial instantaneamente nula. Tá? Só para checar que esse ângulo realmente corresponde à ápside. E, finalmente, para encerrar a aula, eu vou calcular qual é que é a velocidade na distância de maior aproximação, que é esse R1, que vale beta B. Né? Qual é que é a velocidade na distância de maior aproximação do campo de força? Eu vou chamar essa velocidade no perigeu, né? Que é o nome da distância de maior pericentro, né? A distância de maior aproximação, de maneira geral, é chamada pericentro, né? O pericentro é a distância de maior aproximação do campo de força. Então, qual é que é a velocidade no pericentro, né? Da distância de maior aproximação do campo de força? Esse campo de força que é atrativo lei do inverso do cubo da distância agora, tá? Bom, eu posso resolver isso de várias maneiras, mas, né, a gente sabe qual é, que é a expressão do vetor velocidade, módulo quadrado do vetor velocidade em coordenadas plano-polares, né? O V2 é o quadrado das componentes radial e angular do vetor velocidade em coordenada plano-polar. Como a gente já sabe quem é, a gente calculou já isso várias vezes, né? O V2 em coordenadas plano-polares tem essa expressão, né? R ponto ao quadrado mais R2 θ ponto quadrado. Lembrando que para campo de força central, o momento angular é uma quantidade conservada, e além de ser uma quantidade conservada, a gente sabe qual é que é o L escrito em termos do θ ponto, né? A gente mostrou há várias aulas atrás, quando a gente introduziu o campo de força central, né? Que o L vale massa da partícula, R ao quadrado, a distância radial ao quadrado, multiplicado por θ ponto. Significa que o θ ponto quadrado pode ser escrito em termos do momento angular ao quadrado. Então, a gente sabe que em campo de força central,
quadrado do vetor velocidade, r ponto quadrado, mais L quadrado, momento angular ao quadrado, né? Massa ao quadrado da partícula, distância radial ao quadrado, daqui para cá, tá? Como a gente sabe escrever o momento angular da partícula em termos do parâmetro de impacto, a gente já sabe isso, né? Vale mv0b, o momento angular, né? Dessa partícula, nessa trajetória, né? Que a gente está analisando. E a distância de maior aproximação é conhecida, né? A gente consegue calcular quanto é que é a velocidade correspondente à ápice. Aqui é o vetor velocidade para qualquer distância radial, tá? A relação entre o quadrado do vetor velocidade com a distância radial é regido por essa equação aqui, tá? Lembrando que a velocidade na ápice corresponde a uma velocidade radial nula. A velocidade radial na ápice é nula. E a distância radial associada à ápice é Rmin, tá? Então, quando a gente tem distância radial R igual a Rmin, a gente tem R ponto igual a zero. Então, a gente consegue obter claramente dessa equação aqui quanto é que é a velocidade na ápice ao quadrado. Velocidade na ápice ao quadrado é a velocidade radial na ápice, que é zero, mais L ao quadrado pela massa ao quadrado dividido pela distância radial na ápice. A distância radial da ápice é R' ao quadrado. O último passo é escrever o momento angular em termos do parâmetro de impacto da velocidade inicial, né? Com isso, a gente consegue obter quanto é que é o valor da velocidade na ápice, né? O Vper, ou seja, a velocidade no pericentro, né? É basicamente V0 sobre beta. Então, ele vai depender da velocidade, das condições iniciais, né? Da velocidade inicial e do beta, que depende do parâmetro de impacto também. Mas a gente consegue obter analiticamente quanto é que é a velocidade na distância de maior aproximação, que corresponde a esse ângulo polar de π sobre 2 beta, para a partícula entrando, né, do menos infinito num campo de força que é atrativo, né? Lei do inverso do cubo da distância. Aqui eu só estou mostrando para vocês um esquema da trajetória da partícula nesse campo de força que é atrativo, lei do inverso do cubo da distância. Então ele entra lá no infinito, vindo da direita para a esquerda, né? Relativo ao eixo do x. Com vetor velocidade V0, com parâmetro de impacto B, né? B. Ele entra, obviamente faz a trajetória que é aberta, significando que ele vai em algum ângulo aqui, ele vai ter a distância de maior aproximação da ápice, né? A distância de maior aproximação do campo de força, que é o Rmin, que a gente acabou de calcular, né? A distância de maior aproximação é beta B, né? Que corresponde a um ângulo polar π sobre 2 beta. Né? Então a gente vai chegar o mais próximo possível da origem, uma única vez, né? Uma única distância radial, na verdade, né? Uma única distância radial, certo? Faz um pouco a trajetória aqui em torno do centro de força, e depois para o ângulo polar limite, que é beta sobre π sobre beta, né? De novo ela sai para mais infinito. De novo a gente vai ter distância radial infinito novamente. Então a trajetória é aberta, mas tem uma distância de maior aproximação, que é o Rmin, e a velocidade na distância de maior aproximação é essa daqui, né? V0 sobre beta. Todo o controle da trajetória aberta dessa partícula nesse campo de força atrativo, lei do inverso quadrado da distância, é determinado pelo parâmetro beta, né? Que é dado pelas condições iniciais, né? O beta é 1 menos gama, ou seja, depende da intensidade do campo de força, né? Intensidade do campo de força ali, gama, a velocidade inicial, ou seja, a condição inicial, e o parâmetro de impacto, que também é uma condição inicial. Então, para cada valor de B, a gente vai ter uma distância de aproximação diferente, né? Maior aproximação diferente, e uma velocidade também diferente nessa distância de maior aproximação. Mas, esquematicamente, essa é a equação da trajetória, essa é a forma da trajetória, né? Aberta em um único ponto de aproximação. Então, é um caso onde eu tenho uma trajetória aberta, apesar, né, de ser uma lei de campo de força atrativo, né? Ela é atrativo, mas não é inverso do quadrado da distância, ela é inverso do cubo da distância. Quando tem o inverso do cubo da distância, claro, para esta condição aqui onde beta é maior que zero, né? A gente está analisando este caso aqui, né? Onde beta quadrado é maior que zero, ou seja, beta é maior que zero. Se beta é maior que zero, a gente vai ter trajetórias abertas desta forma aqui, como eu mostrei para vocês. Né? Essa daqui. Certo, pessoal? Então, eu encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai analisar, vai seguir ainda com o campo de força central, a gente vai analisar órbitas circulares, vai voltar para órbitas circulares,
e vai analisar estabilidades de órbita circular. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter, inicialmente, órbitas fechadas, a gente vai perturbar essas órbitas fechadas. Pode ser tanto circular quanto elíptica, né? E vamos ver o que ocorre quando eu perturbo uma órbita fechada. No caso da gravitação, são círculos e elipses, né? O que é perturbação? É a introdução de um outro campo de força adicional, além do original que a gente já tinha, tá? E o resultado da perturbação. A gente vai mostrar aqui o resultado. No caso de lei de campo de força atrativo, lei do universo da distância, tipo gravitação, né? O efeito de uma perturbação é fazer com que eu tenha precessão do apocentro, tá? Ou seja, eu tenho uma precessão do pericentro, tá? Ou seja, precessão do periélio, né? Se eu estou falando de gravitação. Então, a consequência, a gente vai mostrar na aula que vem, né? Que a consequência de uma perturbação sobre uma órbita fechada originalmente, né? É o aparecimento de precessão do pericentro. No caso da gravitação, isso é precessão do periélio. Né? O periélio é o pericentro no caso de gravitação em torno do Sol. Né? Então, a gente vai analisar especificamente como é que fica a precessão do periélio no caso do Mercúrio, que historicamente tem uma importância, né? Que a lei de gravitação de Einstein, né? A primeira teste experimental foi a explicação da precessão de Mercúrio, né? A precessão do periélio de Mercúrio, né? Que é encarado, claro, como uma perturbação sobre a órbita original elíptica, quase circular da órbita de Mercúrio. Então, a gente vai analisar, primeiro, no caso geral, qual é que é o efeito de uma perturbação na órbita circular ou elíptica, e depois vamos especificar para a precessão de periélio de planetas, né, o resultado das perturbações. Isso que a gente vai ver na aula que vem, e a gente encerra a questão das leis de força central, certo? Ficamos por aqui. Aguardo vocês. Se você tem alguma dúvida, pode mandar pelo próprio Moodle ou por e-mail, né? As questões que vocês têm, tanto das atividades quanto as dúvidas das transparências da aula, tá? Assim que ficar pronto a gravação, eu já disponibilizo para vocês a aula de hoje, tá certo? Bom final de semana, nos vemos agora na próxima, na sexta-feira, perdão, a gente tem aula sexta-feira. Sexta-feira nos vemos e seguimos com a questão da precessão do periélio ou perturbação na órbita circular original, certo? Na sexta-feira nós voltamos com a finalização das leis de campo